20 minutos com Marcelo Yugen. Gerson Gelman anuncia-se nascido e mal criado em Curitiba. Dedica hoje parte do seu tempo a compartilhar pitadas da sabedoria e do humor judaicos, além de comentar assuntos do momento e contar um pouco das muitas e saborosas histórias que viveu e testemunhou. E vai compartilhar um pouco de tudo isso conosco. Gerson, seja bem-vindo aos 20 minutos com Marcelo Yugen. Obrigado, Marcelo. Nossa, é uma alegria muito grande estar com você aqui. Quando eu cheguei aqui, estava comentando aqui, né, de quando que a gente se conhece. Tem uma diferença de idade, eu tenho mais proximidade de idade com o teu irmão, com o Dudu, com o Davi. Mas eu acho que dá para dizer que nós somos amigos desde a barriga das mães, né? Desde sempre. Isso aí, muito legal. Eu tenho acompanhado o sucesso do teu blog, as pérolas do humor judaico, a milenar sabedoria inerente ao humanismo, que é próprio do nosso povo judeu, né? Como é que surgiu a ideia de criar um blog com essa inspiração? E daí fale também um pouco sobre como você vê essas duas coisas, o humor e a sabedoria. E, se possível, nos brinde com alguns exemplos aí. Olha, Marcelo, isso começou uns 5 anos atrás e, não sei, acho que é uma coisa que estava... Eu sempre tive o chamado bom humor irritante, assim, né? E lembranças do meu pai, que era um sujeito bem humorado ainda, que tinha tido uma vida muito curta, mas eu acho que isso é uma coisa que ou se tem ou não tem, não adianta forçar, né? E sempre lendo muito também sobre o humor judaico e uma memória razoável que agora começa a falhar a essa altura da vida. Mas aí eu comecei, tinha saído da área da administração pública, né, da política. Você sabe que eu sempre gostei muito de fazer campanha. Até tem a Ilana Lerner, que espero que esteja nos ouvindo e assistindo, falou uma vez, ela respondeu, acho que numa entrevista, ela falou: olha, eu conheço muita gente que gosta de campanha, mas louco por campanha é só o Gerson Gelman. E eu tinha parado já de saído do serviço público e me lancei com um restaurante, comecei a fazer um restaurante de comida árabe, e isso também suscitou uma piada muito boa, que um judeu fazendo esfirra, né? É inevitável que as piadas surjam. E aí eu comecei a escrever assim, realmente, né? Daí joguei numa plataforma, depois meus filhos me orientaram aí para uma outra um pouco melhor e tal. E daí foi indo e eu vi que, muito embora existam alguns livros em português do humor judaico, havia assim, muita dispersão, assim, sabe? Já há muito tempo também que não se fazia nada e tal. E eu comecei a juntar isso e jogar no blog, uma coisa assim muito despretensiosa. Até que há um ano atrás surgiu um portal novo aqui em Curitiba, o Hoje Paraná, fui convidado a escrever. E também comecei a jogar lá, dando uma reciclada no que eu tinha, alguma coisa nova, assim. E aí a coisa foi se espalhando, assim. Claro que hoje a gente vive um mundo, assim, onde essas coisas você joga na rede e pro bem e pro mal, né? Infelizmente, diz que você joga e a coisa começa a ponto de, eu frequentemente, ainda ontem aconteceu isso, de você receber de volta uma piada tua, e que alguém recebeu e não sabe mais nem de quem, né? Porque o WhatsApp. Deu uma volta completa e chega de volta. E é assim, estou aí agora. Tenho sido convidado eventualmente para falar, mas essa é a primeira vez mesmo que eu estou indo para fora do blog, assim, do portal, e é uma coisa muito bacana, até agradeço isso. É que a gente tem, para quem está nos assistindo, eu também sou judeu e a gente tem essa coisa de que o judeu faz humor em qualquer situação, mesmo no momento de sofrimento. Sim, né? sim. Um dos maiores escritores e mais bem-humorados escritores judeus de todos os tempos, o Sholem Aleichem, ele era conhecido porque dizia-se dele que ele fazia rir por entre as lágrimas. É isso mesmo. Não é isso? Então é sempre nesse sentido, né, que vem essa iniciativa do Gerson. Sabe, Marcelo, eu posso dizer, para mim, eu tenho tabus com relação ao humor. Eu acho que é um assunto específico sobre o qual não dá para fazer humor, ainda que haja até judeus que façam humor que é com relação ao Holocausto. Eu
Isso no meu blog, nos meus escritos, não entra, de forma nenhuma. Mas o humor se faz presente mesmo, o humor judaico, em situações religiosas, de religiosidade. E eu não sei, eu faço parte de muitos grupos assim, de judeus e tal, e eu ponho, até agora não fui excluído de nenhum, mas o judeu, ou o humor judaico, ele tem essa característica, coisas que você passa em sinagoga, em situações assim. De rir de si próprio. Ah, sem dúvida nenhuma, por isso que eu acho que essa observação do Sholem Aleichem é perfeito, é o riso entre lágrimas. Não saia daí, meu amigo, minha amiga. Nós voltamos para o próximo bloco. Já, já. 20 minutos com Marcelo Yugen. Está conosco neste episódio o portal Mid Doctor, o maior portal de marketing para médicos, clínicas e hospitais. Acesse middoctor.com.br. 20 minutos com Marcelo Yugen. Então, nós falamos sobre o humor judaico, mas não demos nenhum exemplo, né? Então, que tal se você contasse para nós uma amostra típica? Olha, é isso que a gente falou agora há pouco, né, do riso entre lágrimas, né? O judeu procura tirar vantagem, mesmo quando ele está em desvantagem, digamos, seja pela perspicácia, pela coisa assim. Então, uma piada que eu acho que é um clássico, que eu gosto muito e rio de mim mesmo até hoje, é uma história que se passa em Moscou, na época em que havia racionamento, que as senhoras saíam de casa para fazer compra, quer dizer, elas saíam com uma sacola porque elas não sabiam quando podia ter alguma coisa e que estivesse à venda, elas entravam e depois lá no fim iam saber o que estava sendo. E é uma fila que se passa em Moscou, no inverno, aquele frio moscovita de 30 a 40 graus abaixo de zero, e as pessoas às 4 horas da manhã na fila do pão. E até que às 4h30, 5 horas, aparece o padeiro-chefe lá e diz, olha, eu quero dizer que por motivos operacionais nós não vamos ter pão para atender todo mundo, então a primeira coisa é assim, os judeus já podem sair da fila. Bom, aí tinha lá não sei quantos judeus, mas eles viraram e foram embora. Passa mais algum tempo, aquele frio permanece, ainda nem sinal do alvorecer. E ele chega e diz, olha, eu quero dizer o seguinte, nós estamos com problemas operacionais e só ficam aqui na fila, só vai ter pão para aqueles que participaram da Revolução Bolchevique de 1917. Bom, aí já saiu uma boa parte, né? E ficaram mais alguns, e uns poucos, né? Até que novamente, já perto das 6 horas, veio o mesmo engenheiro, o pedreiro, o padeiro, e disse, olha, vocês são camaradas aqui desde a primeira hora, eu vou dizer para vocês sinceramente, vocês sabem que uma padaria não tem problemas operacionais. O problema é que nada funciona, a agricultura não funciona, e se a agricultura não funciona, não tem trigo, se não tem trigo, não tem pão. Então, eu vou dizer uma coisa, agora fica aqui na fila só aqueles que estão inscritos no partido. Aí, sim, é que foram embora todos, quando ficaram, eles disseram, olha, eu vou dizer para vocês que realmente não vai dar para atender todos vocês. Aí um deles se vira e diz assim, olha, isso tudo que você está falando nós já sabíamos, a gente só queria saber por que essa proteção com os judeus. Isso é a tônica, eu acho, do humor judaico, né? Quer dizer, o judeu teve uma vantagem de sair do frio sem pão, né? Então isso é um tipo de humor, né? E como esse existe, evidentemente, muitos casos, muitas anedotas assim, que vão mais ou menos por essa linha, né? Então, vamos mudar um pouco de assunto. Você trabalhou muito tempo como um dos principais assessores do Jaime Lerner, nós sabemos. Exatamente. Que era um cidadão do mundo, né? Que fez Curitiba conhecida mundialmente através da modernidade, planejamento e tal. Mas conta-se que por trás do profissional mundialmente famoso existia uma pessoa espirituosa e bem-humorada. Sem dúvida. E como você tem feito da leveza e da picardia o teu dia a dia,
Quem sabe você pode nos contar alguns causos pitorescos do Jaime Lerner. Isso foi uma pergunta interessante, que eu não dava preparada, mas esse toque já me fez lembrar. O Jaime era, de fato, um camarada extremamente bem-humorado, como se fala, essa picardia, essa coisa, raciocínio rápido. Teve uma situação muito interessante. Eu comecei a trabalhar com o Jaime a partir do terceiro mandato dele na prefeitura. Eu brinco dizendo que nos anteriores eu não pude porque a tia da creche não me deixava ir, mas não é verdade, eu já tinha idade. Mas por uma série de circunstâncias eu fui trabalhar com ele a partir de janeiro de 89, a última gestão dele, e nós tivemos uma situação extremamente interessante, e é essa que eu vou lembrar. Uma vez nós estávamos no gabinete na prefeitura. O gabinete do prefeito, naquela época, não sei se ainda hoje é assim, é para a parte dos fundos da prefeitura, daquela rua dos fundos, que não lembro o nome agora, não para Cândido de Abreu. E havia uma greve de servidores, e os servidores, então, eles iam com o carro de som, né, lá exatamente atrás, porque senão não adiantava eles irem lá na frente e o prefeito não estava, claro que ele ia saber, a prefeitura normalmente daí era fechada, né? E aquelas coisas que você sabe muito bem. E aí, nesse dia, então, nós estávamos lá, os secretários da área, eu tenho que era o secretário de Educação, o secretário de Finanças, chefe da Casa, o secretário de Governo estavam lá. E aí foi decidido que o prefeito receberia uma comissão deles. E aí, então, foi formada uma comissão, eles entraram na prefeitura, que estava fechada, e foram recebidos lá. E aí, enquanto a comissão estava sentada e começando a discutir as suas questões que eles trouxeram ao prefeito, os funcionários continuaram atrás com os apitos e falando no megafone, e carro de som, etc. E aí ficou aquela situação que não se conseguia ouvir, porque era muito perto ali, né? A prefeitura tem ali, não sei se 2 ou 3 andares. E aí teve uma situação muito interessante. O Jaime disse assim para o líder que estava ali sentado, ele falou, olha, se você vai na minha casa e aperta a campainha e eu vou te atender, você não precisa mais ficar apertando a campainha. E foi uma coisa tão interessante, e eu não acredito que ele tivesse pensado nisso, isso é uma coisa que ocorreu no momento. Claro, claro. Isso é uma das experiências que eu tive com o Jaime. Ele era realmente extremamente bem-humorado, muito, muito. Isso depois, na prefeitura, no governo, eu tive várias oportunidades, assim, de ter situações em que ele exercia esse lado pitoresco dele. Muito interessante. Muito interessante. Não saia daí. Nós voltamos para o terceiro e último bloco do nosso podcast. 20 minutos com Marcelo Yugen. Está conosco neste episódio o portal Mid Doctor, o maior portal de marketing para médicos, clínicas e hospitais. Acesse middoctor.com.br. 20 minutos com Marcelo Yugen. Gerson, tem uma dúvida sobre o trabalho do Jaime Lerner que talvez a gente pudesse esclarecer agora. Ainda antes dele ser prefeito, no final da década de 60, ele foi o coordenador dentro do PUC das pesquisas sobre o metrô. Mas depois ele foi prefeito, foi governador, nunca se empenhou em fazer o metrô. No final, agora, meados da década passada, quando ia sair o metrô, ele deu uma declaração dizendo que Curitiba não precisava do metrô. Você tem ideia de por que aconteceu isso? Eu não sei se eu tenho qualificação, conhecimento suficiente para dizer por quê, mas o Jaime, eu sei que tem esse estudo, mas no meu relacionamento próximo com o Jaime, que foi a partir da última gestão dele na prefeitura, ele sempre defendeu a solução de superfície. Tanto que ele daí implantou a estação tubo e provando que com muito menos investimento você transportaria um número bastante satisfatório, se não igual ao do metrô, mas um número e com a integração também, né? A integração que foi a grande sacada dele, né? Permitindo
que a pessoa saísse do terminal do Santa Cândida e fosse até o Pinheirinho ou até mais longe pagando uma tarifa só. Isso era a justificativa dele. Eu honestamente não sei por quê, mas vamos dizer, o que eu tive oportunidade de acompanhar o Jaime daí, vamos dizer, nessa última gestão da prefeitura e nas duas gestões no governo do estado, claro que daí já com uma visão não sobre a cidade, mas sempre ouvindo as palestras e tudo mais, acompanhando já em algumas viagens, foi sempre nesse sentido. Tanto que essa não sei se pode se dizer essa expressão, essa metronização do ônibus, né, foi copiada por muitas outras cidades, porque ele dizia que o custo de você escavar uma cidade e enterrar o metrô não se justificava num país com tantas deficiências e com tantas dificuldades, mesmo nas cidades consideradas cidades aqui da região sul, ou cidades que tinham, vamos dizer, menos problemas urbanísticos, né? O Jaime sabe que a grande filosofia dele sempre foi, ele defendia o trabalho, o lazer, né? Próximos da residência. Isso era o conceito dele, né? E é que eu acho que o que deu a ele esse sucesso nas 3 gestões de Curitiba. Muito bem. Deu para ver que nós estamos aí com um pouco de informação boa, vinda de quem sabe o que está falando. Eu estou naquela fase, Marcelo, ainda para ter um certo bom humor. Se você quiser me perguntar alguma coisa de lá, da campanha de 1988, eu lembro de tudo. Mas se você me perguntar o que eu comi no almoço de hoje, eu já não sei. Mas eu sei bem como são essas coisas. O Gerson, as câmeras e microfones estão à sua disposição para suas considerações finais. Olha, Marcelo, é uma coisa tão boa estar com você, assim, parece uma conversa assim, uma conversa meio de família, né? Uma coisa assim, eu não sei se isso remonta realmente às origens da gente e tanta coisa, ainda que politicamente a gente tenha estado, eventualmente, nem em lados contrários, né? Mas sempre, eu acho que movidos por um interesse comum. Eu me considero uma pessoa que até por uma questão de origem familiar e tudo, eu me considero uma pessoa muito igualitária. Eu sou uma pessoa muito ligada à questão social. Eu tive a oportunidade que quando o Jaime me levou para a prefeitura, a minha primeira atuação foi numa fundação que existia na FREI, que depois, como havia sido recém-promulgada a Constituição de 88, ela era uma fundação que precisou ser adaptada, alterada, né? Porque era uma fundação pública, eu não sei como é que se chamava exatamente, mas daí ela foi extinta e deu origem à FAS, né? Mas eu fui trabalhar nessa área e também depois trabalhei muito também com o lançamento da campanha do lixo que não é lixo, então muito contato com a reciclagem, e isso me mostrou uma realidade do país que infelizmente ainda hoje persiste, é um tema que fala muito ao meu coração. Então eu vejo com eu acho que isso é uma característica meio assim familiar, e eu vejo que assim, muita identidade com você, com as tuas lutas, né? E vendo que agora você está indo aqui por esse caminho, e eu também, por circunstâncias diversas, acabei também entrando para este mundo da internet. Quero te desejar muito sucesso, que a gente tem a oportunidade de conversar mais vezes e quem sabe estender esse papo aí, tem muita coisa para contar. Tem, né? Tem. As questões que você colocou são todas recíprocas. Eu quero dizer para vocês que é muito interessante, o Gerson abordou a questão política, né? Ele é um ser visceralmente político, está na política há muito tempo, e eu também. E eventualmente estivemos sim em lados opostos, mas é uma coisa interessantíssima no Brasil de hoje, a gente poder saber que estar em lados opostos não significa ser inimigo. Pode-se polarizar com respeito, com dignidade e com bastante civilidade, né? Para que a coisa possa, afinal, todos querem chegar no mesmo lugar. Isso é o que o Brasil precisa. É o que o Brasil precisa. Eu queria agradecer a presença do Gerson aqui. Eu que agradeço, cara. Com todas essas informações, esse bom humor todo, essa leveza. E queria agradecer para você que está em casa e que está em algum lugar nos ouvindo, nos assistindo.
E lembrar você que nós temos prorrogação nas redes sociais. Você sugira, critique, elogie, ajude a gente a levar para frente essa ideia de prestar esse serviço de informação a cada vez mais gente. E até o próximo 20 minutos com Marcelo Yugen. 20 minutos com Marcelo Yugen.